Salve galera do Super Aprova, para mais um exercício proposto da nossa aula de teoria de conjuntos, professor Betão. Vamos a ele então, exercício proposto número 9. Olha lá, um teste de literatura com 5 alternativas, em que uma única é verdadeira, referindo-se à data de nascimento de um famoso escritor, apresenta as seguintes alternativas. Ele pode ter nascido no século XIX, século XX, antes de 1860, depois de 1830, nenhuma das anteriores, coisa que a gente já não tem mais, mas só para citar você aqui, situar você na questão do intervalo, né? Veja que nós temos, por exclusão, resolver essa questão, certo? Por quê? Repare, olha na nossa resolução. Trabalhando então aí por exclusão. Por que a primeira é falsa, né? Século XIX. Porque se eu falo em século XIX, isso é 1800. Eu teria duas outras alternativas em que ele poderia, né, ter nascido aí no caso. Implicaria as alternativas C ou D, né, antes de 1860 e depois de 1830. Tudo isso é século, então, XIX, correto? Então, eu não posso na letra A porque essa letra implicaria também nas C e D. Depois, a letra B também é falsa. Se eu falo em século XX, né, o que é século XX? 1900. Isso aí implicaria a alternativa D, que poderia ser então também depois de 1830. Veja que a letra C, a letra C é verdadeira, por quê? Porque na letra C, o que nós temos aqui? Na letra C, antes de 1860. Então, nós podemos muito bem, né, antes de 1860, tranquilo, sem estar interferindo com outros resultados. Depois de 1830, moçada, desculpa aí. Depois de 1830, implicaria as alternativas A ou B. Passando aqui o contrário. Implicaria as alternativas A ou B. Repare, depois de 1830, poderia ser então século XX, né, ou século XIX. Então teríamos também duas alternativas aí que poderia estar implicando no mesmo resultado, certo? Nenhuma das anteriores significaria que o autor não teria nascido, correto? Ok? Então, alguma das alternativas tem que ser aí, né? Então, a gente trabalha também por exclusão, correto? Então, verifique bem esse exercício aí, né? Se você quiser até fazer uma retinha numérica para enxergar melhor os exercícios, colocar as datas, mas por exclusão, você sente direitinho o que está acontecendo nas alternativas, perfeito? Eu não posso ter uma alternativa, né? Século XIX, por exemplo, sendo que eu tenho duas datas lá que se referem ao século XIX, 1830 e 1860. Tá? Ele não pode ter nascido em duas datas, correto? Então nós temos que verificar bem essa questão dos intervalos aí, tá certo? Se às vezes te complica um pouquinho, você pode evidentemente fazer uma retinha, né? Com os séculos ali, com as datas perfeitamente, para obter o resultado, tá certo? Verifique bem esse exercício, porque ele é um exercício então que a gente fala de resolução por exclusão, ok? Um abraço, até a próxima.